Terceiro mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a entender o que está dito aqui, tantos anos antes de nós. E agora estamos aqui em pleno século XXI, lendo as mesmas palavras e querendo obedecer o mais rigorosamente possível, que essa compreensão seja correta, para que nossa obediência seja correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos por isto. Amém. Eu coloquei o título, o terceiro mandamento, cuidado com o nome de Deus. Fiquei pensando, não é um pouco negativa essa abordagem, cuidado com o nome de Deus, talvez melhor fosse honre o nome de Deus, respeite o nome de Deus. Poderia ser, claro, mas eu segui o tom que o próprio Deus colocou ao anunciar o mandamento para Moisés, que anotou. Então, Deus colocou no aspecto negativo, no aspecto de não fazer, no aspecto de que é proibido, não uma coisa boa que seria permitida, é uma coisa ruim que é proibido. E vários mandamentos ele colocou desta forma, inclusive já avisei isso, já falei isso para vocês, até expliquei por quê. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é coisa muito ruim, então não faça, é basicamente isto. Tomar em vão, literalmente, significa usar mal, indevidamente, é isso aí. Não use mal o nome de Deus. De imediato, especialmente no contexto do Velho Testamento, dos ideias vêm à mente. Jurar falsamente, citando o nome de Deus. Então, toma o nome de Deus, jurando alguma coisa, e aquela coisa é falsa, não é verdade, não é correta. E desrespeitar o nome de Deus, usando de uma maneira irreverente, leviana, e chegando, claro, ao extremo da blasfêmia, que é a blasfêmia, o extremo do desrespeito ao nome de Deus. Mas o peso deste mandamento não vai só até aí, nesses dois fatores, ele vai além. Os antigos davam muito mais valor aos nomes, ao nome de cada pessoa, do que hoje. O nome tinha significado, nós vemos muitas vezes na Bíblia uma explicação. Aliás, Maria recebeu a ordem de colocar o nome do filho de Jesus, porque ele será o Salvador. E significa exatamente isso. O nome significa, Jesus significa Salvador. Nome pessoal de Deus, Jeová, ele mesmo explicou, para Moisés, inclusive, também. Eu sou o que sou. Então, fala na imutabilidade de Deus, na onipotência de Deus, fala muito dos atributos de Deus, este nome, que no caso é mais uma expressão, a junção de expressão, eu sou o que sou. Ainda hoje, quando se fala, mas o fulano tem um nome muito honrado, o que significa é que o próprio fulano é honrado. Não é só que o nome dele é honrado, mas ele se funde quando se diz, o nome dele é honrado. Não é o nome, a rigor.
É a pessoa dele que é honrada, mas a pessoa dele é identificada, é conhecida, é tratada pelo nome. Então, uma coisa se funde com a outra. É basicamente isto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, você não vai tomar a pessoa de Deus em desconsideração. Veja como você vai tratar. Então, o mandamento é algo assim, muito cuidado quando usar o nome de Deus em qualquer situação. Não use o nome de Deus de qualquer maneira, em qualquer situação, sob qualquer pretexto. Não use de uma maneira indevida. E além dos dois fatores que eu comentei, o falso juramento e o desrespeito ao nome de Deus, eu colocaria mais pelo menos umas duas situações em que eu vejo que infringe diretamente o terceiro mandamento. O ensino teológico, doutrinário, errado. Por quê? Porque qualquer ensino que se propõe a ser teológico ou doutrinário, imagina-se que seja coerente com o que a palavra de Deus diz. É o próprio Deus que está contido, deixa eu dizer de outra forma, o ensino teológico ou o ensino de uma doutrina, fala de quem? Claro, de Deus e de tudo o que concerne a Deus, seus planos, seus projetos, seus pensamentos, os propósitos revelados, tudo. Então é impossível você ensinar uma doutrina sem estar envolvendo o nome de Deus naquilo, até porque ali está dito, isso aqui Deus gosta e aprova, isso aqui agrada a Deus, isso aqui Deus não gosta, porque ele é assim, ele é assado, assim, assim. Está falando diretamente na pessoa de Deus. Então, um ensino errado, ele está tratando mal o nome de Deus, porque está falando do próprio Deus. E um comportamento moral ou ético contra os padrões de Deus, dizendo que algo é assim que Ele quer que seja. Eu faço isso porque Deus quer isso, porque Deus aprova isso, e você vai ler nas Escrituras e não é. Então, não está diretamente falando mal de Deus, ou do nome de Deus assim, mas ao você adotar um comportamento errado, que Deus reprova e dizer, Deus gosta, Deus aprova, é óbvio que você está envolvendo o nome de Deus, ou mais ainda, a pessoa de Deus, de uma maneira indevida. Então, na minha maneira de ver, tudo isso infringe o terceiro mandamento. E após a ordem, vem a ameaça, que é quase uma repetição da ordem, mas dizendo o que acontece. Embora ficou de uma maneira um pouco vaga, mas é um vaga que dá muito cuidado, que dá muito medo, aliás. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ele repete a questão de tomar o nome em vão. Quem não fizer isso, quem não me obedecer, vai ser considerado culpado diante de Deus. Conforme eu falei, é um pouco vago, no sentido de, e aí, qual é a pena, e qual é o tamanho dessa culpa? Não diz aqui. Mas eu acho que alguém com o mínimo de prudência não gostaria de saber que está fazendo algo pelo qual será considerado, diante do Deus Todo-Poderoso, será considerado culpado. Você é culpado. É uma palavra, é um conceito muito forte. Eu fui ouvir de um juiz, você foi julgado culpado. E é pesado aquilo. Claro que a pena tem muito a ver, o tamanho da pena, se é pequena, se é grande, tá, a multa, ou seja lá o que for, mas a própria conotação, o próprio conceito de culpado é muito forte diante do que se propõe ser correto, como a lei e tudo mais. Quanto mais ser culpado diante de Deus. É forte.
Mas a pena não diz aqui. No entanto, é bom lembrar que lá em Levíticos 24:16, eu não vou ler, mas a pena da blasfêmia era... Aliás, não vou ler por quê? Vou ler sim, para nós conhecermos um pouquinho melhor o caráter desse Deus e a santidade dele, e o quão sério para ele é ser levado o nome dele respeitosamente. Então, Levíticos 24:16 diz claramente, imagina se as pessoas acham isso politicamente correto hoje, hein? Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Simples, né? Sem rodeios, morto. Mas morto como? Na melhor cadeira elétrica, porque não sente dor nenhum, é imediato, ou câmara de gás. Não, Deus não disse qual é a forma. Disse, toda a congregação o apedrejará. É na pedrada. Uma pedra na cabeça, outra pedra no peito, outra pedra nas costas, outra pedra no joelho. Imagine uma pedrada no seu joelho, uma. E a congregação toda apedrejando a pessoa, mulheres, homens, velhos, jovens, apedrejando a pessoa que lentamente vai caindo, perdendo o sentido, com dores, e termina morrendo. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Só isso. Então, você tira daí a seriedade de usar corretamente o nome do Senhor. Lá em Deuteronômio 18:20, essa eu não vou ler, mas a pena de uma profecia falsa, sabe o que era? Morte. Então, você ensinar errado, no caso, através de uma profecia, sendo um falso profeta, a sua pena era morte. No tempo do Velho Testamento, digo, para o exercício correto da lei de Moisés, lei de Deus, né, de Moisés, dada a Moisés, era assim. Era assim. Então, era e é extremamente grave usar o nome de Deus de modo indevido. Agora, por que tanta exigência com o nome de Deus? A pergunta talvez até supérflua, no sentido de que é óbvio. Mas é bom, às vezes, a gente enfrentar as perguntas óbvias, ensina ainda muita coisa. E seria muito interessante, seria muito curioso, distribuir papel, caneta para todos, escreva aí, poucas palavras, talvez, numa. Por que tanto respeito, ou de outra forma, tanta exigência com o uso do nome de Deus? Porque tanta, escreva aí com as suas palavras, claro, com o que você conhece da Bíblia, mas não faça um discurso, não, bem pouquinho. Se eu fosse responder, a palavra que eu usaria era santo. Claro, isso é um atributo de Deus. Então, se você usasse outro atributo de Deus, era apropriado. E poderia até responder, a palavra que você fosse usar, poderia ser por causa dos atributos dele, que aí pegou tudo, claro, também. Mas seja como for, eu acho que se fosse focar entre os atributos para justificar o enorme respeito ao nome dele, além da potência dele, da autoridade, do fato de ser o Criador, que está tudo valendo para esse motivo, mas tudo o que se refere ou é falado ao nome de Deus deve estar totalmente afinado com o caráter dele.
E quando se fala em caráter, começa a se falar em caráter de Deus, logo salta aos olhos a ideia da santidade, que é ligado com pureza, com não mancha, absoluta cristalinidade do que há de melhor em termos de virtudes, de caráter, de benignidade, de tudo mais. Aí já vai entrando em benignidade, bondade, é como eu digo, é tudo interligado, claro, os atributos de Deus. Mas pense na ideia da santidade, quando for falar o nome dele. E bem pertinho da santidade, o poder, só que aí já é um pouquinho mais ligado com a ideia da punição. Ele é muito poderoso, então eu não posso mexer no nome dele, porque ele me pune. Ele é poderoso demais e tal. Mas, antes disso, eu sugeriria a ideia de santidade. Eu estou tocando em alguma coisa que eu mesmo não sei o que significa. Porque nós, quando falamos em santidade, explicamos a ideia de pureza, a ideia de ser afastado do que é mal e tal. E são palavras muito precárias, irmãos, para nós definirmos o que é santidade. A gente não imagina o nível que é isso, de beleza, de beleza no conceito do que significa tudo isto. Uma segunda observação, além desta pergunta, por que tanta exigência? Uma outra observação, pensando bem, teria sido mais fácil para Deus não ter revelado o nome dele, porque a gente não iria usar em vão um nome que a gente não conhecia, apesar de que, como eu falei, por trás do nome tem a pessoa dele. Mas é curioso, e vale a pena investir os minutinhos, pensando que ele se revelou com vários nomes, inclusive, deu vários nomes. Não seria errado dizer, não tomarás os nomes do Senhor teu Deus em vão. Só que, como eu disse, por trás do nome ou nomes está a pessoa, então está no singular aí, porque a palavra nome aqui significa a própria pessoa, mas a rigor, que nome? Que nome? Bom, se nós fôssemos procurar um nome próprio para Deus, seria, obviamente, Jeová, que é eu sou o que sou, que é como ele se revelou na sarça ardente para Moisés. Comentamos isso já. Mas ele também ele se chama de Elohim, uma palavra hebraica, que é uma palavra genérica para deuses, não é uma palavra exclusiva, mas ele usou muito para si próprio, então foi adquirindo, e na própria Bíblia adquiriu um nome para Deus, apesar de que não tão pessoal, não tão exclusivo quanto, por exemplo, Jeová. Porque você vai ver a palavra Elohim usada para deuses falsos, e está valendo, Elohim. Mas como é para deuses, e ele é Deus, só que não é falso, mas é Deus, então está valendo o nome Elohim para ele, e ele se chamou assim. Primeira vez que ele se chama na Bíblia é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. El Shaddai, por exemplo, que usa o nome Elohim na forma singular, e que significa Deus Todo-Poderoso. Adonai, que significa o Senhor, o dono. Todos esses são nomes de Deus. E, como eu disse, com mais ou menor exclusividade. Mas são. Ele nos dá vários nomes, não use nenhum desses de uma maneira vã. Não use. Todos eles se referem a mim, tirando Elohim, mas como eu disse, que já adquiriu fortemente uma ideia de um nome de Deus, não com tanta exclusividade quanto Jeová. Mas observem. Então ficou complicado, eu tenho que ter um cuidado. Apesar de que nós usamos Deus, quase todos esses nomes, na língua hebraica que usava no Antigo Testamento, esses nomes todos, e tem muitos outros nomes que se referem a Deus também, junções desses nomes em hebraico, tem muitos nomes para Deus, além desses, aqui são os mais básicos.
Então ficou complicado, porque a probabilidade de nós tropeçarmos e usar o nome de Deus em vão aumentou. Quanto mais nome, mais perigoso fica usar o nome em vão. Vamos olhar de outra forma. Quanto mais nomes, maior o privilégio de você honrar a Deus. Então ele quer ser honrado pelo ser humano. Quando ele deu o nome dele a Moisés, mas que espalhou-se, a humanidade hoje sabe que o nome de Deus, ou se querem saber, pelo menos, pessoal, é Jeová. Então, é um privilégio que ele deu ao ser humano, e que vai ser aproveitado esse privilégio, claro, pelos crentes, porque os outros não estão muito preocupados com isso, mas que ele se revelou à humanidade, foi. Então, devemos olhar por esse ângulo, é uma oportunidade que você tem de usar o nome de Deus corretamente. E tem vários nomes para usar, inclusive, como eu falei, ou várias formas, pelo menos, se você usar todas com o nome Deus, 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 mas se lembre, aqui e acolá, das variáveis que os nomes de Deus tinham, ou o nome de Deus tinha, com aquelas variáveis todas, com vários nomes, como eu coloquei aqui. Ele é o dono de tudo. Puxa vida, ele é o Deus, é o Shaddai, ele é todo poderoso, ele é o que é, ele é eterno, ele é imutável, que coisa espetacular. Elohim, ele é o Deus dos deuses, ele é o único Deus que existe. Podem chamar Deus aí, quem quiser chamar, mas só o nosso Deus, Deus da Bíblia, o Deus do Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Elohim. Então, essas coisas é bom você saber para honrar a Deus. Não é só ficar, cuidado com o nome de Deus. É bom, e ter cuidado mesmo, mas não é esse o propósito principal. Claro, o propósito principal é honrar. Não é só não desonre, mas honre. Então, quero encerrar rapidamente aplicando hoje este mandamento nesses aspectos comentados. Essa questão de jurar falsamente fica um pouquinho complicado. Não pode jurar falsamente. Se usar o nome de Deus no juramento, use de uma maneira correta. É um pouquinho complicado, porque Jesus Cristo, em Mateus 5:33, e aqui eu vou ter que, eu pensei que já estava mais pertinho de encerrar, porque os outros aspectos realmente serão bem breves. Aqui eu acho que vale a pena instruir a todos nós nessa questão. Mas espera aí, é para jurar corretamente ou não jurar de jeito nenhum? Não é proibido jurar? Jesus não proibiu de jurar? Mateus 5:33. A questão não é tão simples assim, não. Porque o terceiro mandamento proíbe tomar o nome de Deus em vão, mas pode tomar corretamente. Aí parece que Jesus disse, pode não, nem corretamente. Não pode jurar no nome dele e tomá-lo como testemunha, que significa exatamente isso. Também ouviste que foi dito aos antigos, estou em Mateus 5:33, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teu Deus os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Como é que nós vamos interpretar isso aqui e levar a efeito isso aqui? Na realidade, o que é juramento? É o propósito de dar veracidade a uma afirmação solene, verídica, e se toma o nome de Deus para dar peso àquela afirmação. Jurar é isso. O que estou dizendo é tão certo, é tão correto, é tão verídico, que eu tomo o próprio nome de Deus, o que há de mais sagrado, mais valioso, que se deve mais respeitar, eu tomo e eu banco aqui, eu garanto em nome de Deus.
tomo a Deus como minha testemunha. O problema é que os judeus inventaram uma maneira de jurar sem ter muito valor. E muito do que Jesus falou, não fará isso, não farás aquilo, às vezes era uma mistura do que a Bíblia dizia, ou era o que a Bíblia dizia, literalmente, a lei, ou era não o que ela dizia, mas o que os homens acrescentaram a ela, e que começou a ser tomado como lei, sem ser. E às vezes uma mistura dessas coisas, porque eles tinham misturado. Então ele estava usando proibições, a lei diz isso, a lei diz aquilo, e não dizia não. Ao longo dos séculos, eles foram acrescentando, juízes lá em Israel, estudiosos da lei, e o colocando, rabis, e o colocando, e tem várias classificações, inclusive é um estudo interessante, mas das divisões dessas ordens, que os judeus entendiam que era a palavra de Deus, mas sem ser. Bom, não é diretamente, mas foram nossos mestres que ensinaram, então, além do mais, é uma interpretação correta. O que é interpretação e o que é a própria lei, isso ficou muito complicado, e os judeus usaram e abusaram disto. Pode, não pode, a lei proíbe, a lei não proíbe. Então, muito que Jesus dizia, quando dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, ou coisa assim, ele não está dizendo, a lei diz isso, é vocês ouviram isto. E às vezes ele dizia, está escrito, era a lei. Então há uma diferença aí. Então, quando Jesus falou essa questão do juramento, é muito importante observar o que estava valendo naquela época quanto a esse assunto. Sabe o que aconteceu? Os judeus inventaram uma maneira de jurar sem ter muito valor. Inventaram isso. Jesus foi contra, obviamente. Mateus 23, 16 a 22, vamos lá para poder entender melhor as palavras de Jesus. Mateus 23, 16 e 22. Se não entender perfeitamente, pelo menos ver que não é algo tão simples de dizer, é assim, é proibido, acabou-se. Não é tão simples. Mateus 23, 16. Ai de vós, guias cegos. Olha aí o tamanho da repreensão. Guias cegos. Antes de ser chamado de hipócritas. Que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Como é? Isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então os judeus inventaram uma maneira de fazer um juramento que esse era para valer, mas o outro não era tanto. Estão vendo a confusão? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? Acabou não. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Invenção total, não tem nada a ver com a lei isso aqui, zero. Isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Não vão fazer diferença, isso aqui pode, isso aqui não pode, para poder impressionar com o juramento. Está jurado, eu juro por isso. Não, isso aqui não vale, o outro é que é importante. Então, Jesus ensina que qualquer tipo de juramento, em última análise, é em nome de Deus. Ou é para ser em nome de Deus, qualquer tipo, de qualquer forma.
e que juramentos corriqueiros e irresponsáveis como esses não tinham o menor sentido. Então, é melhor parar e não jurar. Parem com essa história desse tipo de juramento assim misturado. Foi o que ele disse. Sim, mas então, e aí? A ordem dele é radical e absoluta? Há discussão. Até hoje há discussão. Alguns acham que, sim, Jesus proibiu totalmente qualquer tipo de juramento. Ponto final. Outros acham que não é tão radical e que ele proibiu juramentos levianos, juramentos frequentes, falsos ou irreverentes, mas sem levar em consideração a seriedade de envolver o nome de Deus. Isso é o que ele proibiu. Não tudo. E é importante considerar algo interessante, tudo no Novo Testamento, inclusive. O próprio Deus jurou. Está em Atos 2:30. Se bem que esse argumento é limitado, porque Deus é Deus. Mesmo assim, tem a sua força, porque se ele jurou, continuou jurando, depois das palavras de Jesus, embora aqui se refere a antes, mas Deus é Deus. Então, Deus jurou. Agora, Mateus 26, vamos pular essa. O próprio Deus jurou, que está em Atos 2:30 e 6:17, Hebreus, depois vocês veem lá, se quiser. Mas o próprio Jesus jurou, falou sobre juramento, depois de ter falado de proibido jurar, porque aqui já é no fim da vida dele, na terra. Mateus 26, 63 e 64. Veja como é curioso. Mateus 26, 63 e 64. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jure! É isso aí. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, e continua a passagem. Jesus aceitou o desafio de jurar. Paulo tomou o nome de Deus como testemunha várias vezes, para afirmar a veracidade do que ele estava dizendo. Romanos 1, versículo 9, por exemplo. Romanos 1 e 9, vou ler só 2. Porque Deus, Romanos 1 e 9, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Isso é jurar. Não tem outra forma de definir. Ele falou isso inspirado pelo Espírito Santo, que estava escrevendo a Bíblia. Romanos, mais à frente, 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Já é muito forte. Ele dizer que estava dizendo a verdade. Você estava dizendo a verdade, ele não estava mentindo. Então já é uma abundância aqui. Não precisava ter dito, mas disse. Mas achou pouco. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Agora Paulo ele jura, ou toma como testemunha o próprio Espírito Santo. Isso é forte. 2 Coríntios 1:23. Diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para não vos poupar, tal. De novo, e mais uma vez em Filipenses 1:8, que eu não vou ler. Em suma,
Talvez seja prudente evitar juramentos, mas se você sentir paz no seu coração e estiver bem afinado com Deus, e sua consciência aprovar, e você quiser um dia tomar Deus como testemunho em algo muito grave que você está dizendo, eu acho que tem base bíblica, mas com muito cuidado, muita prudência e com uma consciência muito tranquila diante de Deus. Então, essa é a minha opinião pessoal sobre o resumo disto, em termos de tomar Deus como testemunha ou jurar hoje, usando o nome de Deus. Segunda noção, ou segunda forma de infringir esse mandamento é desrespeitar o nome de Deus usando-o de uma maneira irreverente ou leviana. A blasfêmia, que é o extremo disso, eu não vou nem perder tempo. Achar que nós, crentes em Jesus Cristo, andamos blasfemando aí. Acho que não é o caso, não vou envolver isso. O problema é quando nós somos irreverentes com o nome de Deus, quase sem sentir. Deus me livre. Está bom essa? Você diz isso? Quem lhe livre? Se Deus quiser. Graças a Deus. Dê-lhe pague. Todas essas expressões são boas, são lícitas, honram a Deus, sem dúvida. No conteúdo delas, Deus me livre de fazer isso. Ótimo, é isso mesmo. Deus lhe pague, Deus lhe retribua. Ok. Se Deus quiser, eu estarei lá. Se não, eu não vou. Claro. Todas essas são maneiras lícitas, porque o problema é que o diabo é muito sagaz e a nossa carne é muito fraca. E o mundo usa isto abundantemente. Não com a ideia de blasfemar o nome de Deus, certamente que não, embora o mundo blasfema muito, abundantemente, mas nessas expressões aqui não, mas obviamente estão usando de uma maneira completamente irresponsável, irreverente, ou sem a menor concentração no que está dizendo, leviana, acho que a melhor maneira de dizer é leviana, mas ser leviano com Deus, para ofender Deus, não precisa blasfemar o nome dele, no rosto dele, não. E ele disse isso, esse mandamento significa isso. Não use indevidamente o meu nome, porque eu não vou ter como inocente quem tomar meu nome em vão, usar indevidamente. Então, o problema não é o conteúdo, o problema é se na sua mente, no seu coração, esse conteúdo está sendo levado em consideração. Esse é o ponto. Você pode dizer 10 vezes por dia, Deus me livre, não tem problema nenhum, 100. Se todas as vezes você está realmente consciente de que você precisa do poder de Deus, da ajuda de Deus para lhe livrar do mal, e Jesus disse, livra-nos do mal, é tudo altamente bíblico, cada expressão dessa que eu usei, é correto, mas o problema, que não é problema, né? A bênção é que Deus vê o coração. Pronto, aí complica tudo. Porque quando você diz, Deus me livre, pastor Mauro, ele usou direito? Eu? Como é que eu sei? O que está no coração dele? Deus lhe pague. Olha aí, pastor Mauro, Deus lhe pague, ó. Usou errado, indevidamente, não foi? Eu digo, eu não sei. Então é uma coisa absolutamente pessoal, íntima, algo que pode ser extremamente agradável a Deus, e que só Ele pode dizer, gostei, Deus lhe pague, sou eu que vou retribuir mesmo. Gostei de dizer, graças a Deus, esse aí é grato a mim,
de coração, e ao mesmo tempo dizer, não vou tomar como inocente esse aqui que está dizendo graças a Deus o tempo todinho, e nem pensa em mim, nem pensa. É uma alternativa para obrigado, Deus lhe pague. Pronto. Ou graças a Deus, ou coisa desse tipo. Ainda bem. Diga assim, ufa. Tanto faz. Ufa é igual a graças a Deus. Mesma coisa. Isso honra a Deus? Então fica o desafio para cada um de vocês. De nós. Terceiro, ensinar qualquer doutrina errada dizendo ser de Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque já expliquei isso, fala muito mal. É muito ruim envolver o nome de Deus em coisas erradas, coisas que Ele não disse. É muita responsabilidade sua ensinar algo errado. Cuidado com o que você diz envolvendo o nome de Deus. Muito cuidado. Especialmente se você é um pregador. E abaixo se você é um professor. Abaixo se você ensina uma pessoa, é um discipulador. Quando eu digo abaixo, é em termos do peso e do tamanho da consequência disso. E, claro, qualquer crente que vai falar o Evangelho para qualquer pessoa, vai falar de Deus para qualquer pessoa, muito cuidado com o que você vai falar. E, por fim, um comportamento moral ou ético, dizendo que isso está a favor, está de acordo com os padrões de Deus, sem estar. Uma vez, estava reunido no meu escritório, os diáconos de uma outra igreja, faz muito tempo. Um deles, nós nos dirigimos a um deles e disse, irmão, nós temos ouvido algo que está deixando muito preocupado a nós, não somente por o irmão ser diácono, mas membro da igreja. Estamos ouvindo que o irmão anda agredindo fisicamente sua esposa, a irmã fulana. Isso é verdade? É. Choque. Mas, aí o rosto dele ficou mais ou menos assim, iluminado, com alguma autoridade, disse, é com amor. Aí ficamos assim, é com amor. Eu não disciplino meus filhos com amor, então disciplino a minha esposa com amor. Da minha maneira, isso é usar o nome de Deus em vão. Não falou uma vez o nome de Deus, claro, mas o que tinha por trás é, Deus aprova a disciplina física a um filho. E Deus recomenda, óbvio que seja com amor, que aliás, nem diz isso lá, discipline. Agora é bom que seja com amor, não tem essa. Mas tudo bem. O que estava por trás das palavras dele é, Deus aprova esse meu comportamento. Era só isso que ele quis dizer, só. E é um só desse tamanho, óbvio. Eu tenho base, eu tenho por trás da minha ação, eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, tenho os conceitos de Deus. Então eu estou fazendo isto devidamente aprovado por Deus, levando o nome de Deus em vão, e talvez mais do que isso, obviamente. Eu estou só dizendo, mostrando na prática, como é chocante um crente fazer alguma coisa desobediente a Deus e dizer, Deus aprova, a Bíblia diz, justifica com a passagem distorcida, qualquer coisa assim, com certeza está usando o nome de Deus em vão. E vamos ficar com o aspecto positivo disso aí, vamos honrar o nome de Deus de todas as formas que pudermos imaginar. Os nomes de Deus, que se concentram na pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha nos dirigido na explicação, no entendimento e na prática, não somente até aqui, mas daqui para frente também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.